Eu me chamo Juarez Tadeu de Paula Xavier, eu sou jornalista formado na PUC no início dos anos 80, fiz mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, um programa chamado PROLAN, Programa de Pós-Graduação e Integração na América Latina. Sou professor desde 2001, atualmente sou chefe de departamento de comunicação social da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp e exerço a função como coordenador do NUP, que é o Núcleo Negro da Unesp para Pesquisa e Extensão. Meu nome é Abner Henrique da Silva, tenho 18 anos, faço engenharia civil na Escola Politécnica de São Paulo. Eu nasci num bairro da Zona Norte de São Paulo, Vila Mazei. Morei lá até os 14, 13 anos de idade. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Minha mãe era empregada doméstica, meu pai ele ficou muito tempo preso, depois foi assassinado em 1970. O meu pai ele é marceneiro, né? Desde que eu me entendo por gente, ele trabalha nessa área. Também faz algumas coisas na parte de construção civil. E minha mãe, ela por um bom tempo ela trabalhou como empregada doméstica e hoje ela está trabalhando numa escola como estagiária lá, porque ela está fazendo faculdade de pedagogia agora e é a área que ela quer seguir. Eu comecei a trabalhar nos anos 70 numa banca de jornal, uma banca de jornal que me propiciou ter contato com informações importantes, interessantes. Entre elas, conheci uma revista chamada Realidade, que eu considero ainda hoje a melhor revista produzida no Brasil. Então foi muito importante para a minha formação pessoal, humanística. Depois de trabalhar nessa banca de jornal, trabalhei numa quitanda. Depois tentei trabalhar como engraxate, mas a minha habilidade era quase nenhuma. E trabalhei desde muito cedo. A escola Betinho ela era bem boa, assim, porque ela era a melhor da região. Mas uma coisa engraçada que foi de fundamental importância aqui na minha vida foi ter pegado a transição das escolas de lata para as escolas de alvenaria, porque eu peguei justamente esse momento, foi o período acho que do governo Marta e tal, que a gente passou muita dificuldade, porque teve ano que a gente teve só meio período de aula, então a gente tinha 2 horas de aula por dia, porque todo mundo tinha que estudar. Então assim, eu estudei em salas de aula com parede de madeira e tal, isso foi muito complicado. Foi o momento assim, que começou a pegar e a perceber um pouquinho de como a escola pública às vezes tem uma estrutura defasada e tal. Nossas escolas são carroças, mas nós estamos no tempo das naves. Tem que transformar as carroças em naves. Como fazer isso? Eu só vejo uma maneira, criando um novo sistema federal de educação. Eu não vejo como dar esse salto nas escolas de hoje. Elas não têm como dar esse salto. É difícil transformar uma carroça numa nave espacial. E se você quer uma nave espacial, em vez de transformar a carroça, é melhor fazer a nave. É muito complicado transformar uma carroça numa nave. Tem que fazer a nave. Nossas crianças chegam à 3ª série, 90% em média, sem saber ler. Ou seja, isso é um futuro comprometido. A educação ela é muito ampla, né? São muitas áreas da nossa vida, muitas áreas da sociedade. E a gente tem muita coisa para aprender. E a educação ela ocorre desde pequeno, sim. E é gradativo. Então, por exemplo, em educação infantil você aprende lá, seres do fundo do mar. Quando você estiver no ensino fundamental, você vai estudar de novo, seres do ensino do fundo do mar. Então vai aumentando o grau de dificuldade, a complexidade daquilo que você aprende, né? E o que eu acho mais importante dentro da educação são as atitudes, as mudanças de atitude. Do meu ponto de vista, a escola contribui em várias dimensões, tá? Então a escola contribui com o desenvolvimento cognitivo, que é o desenvolvimento intelectual. Se ela for uma escola desafiadora, né, se ela não der nada pronto, então ela vai promover esse desenvolvimento cognitivo. Ela promove o desenvolvimento físico-motor, né? Então a criança desde pequena de aprender a subir, descer, em trepa-trepa, em árvore e fazer outras coisas. Depois aprender a própria escrita. Além do desenvolvimento afetivo, que é bastante importante, a pessoa aprender a lidar com perdas, aprender a lidar com fracassos, aprender a lidar com frustrações, isso a escola também faz, né? E também a dimensão social.
A questão racial, que é uma questão que você enfrenta no seu cotidiano. Eu me recordo desse enfrentamento desde o início do ingresso no ensino. Então, a questão racial não provocaria meu afastamento. Tive muitos conflitos na universidade. Ações de discriminação que eu recebi, que eu fui vítima aqui na universidade. Quando você faz pensamentos juntos, por exemplo, o movimento social negro, por exemplo, foi um monte de pensamento junto. Pô, eles conseguiram criar uma lei que obriga o ensino de história da África. Eles conseguiram mostrar por todos os indicadores de que quando as crianças têm as mesmas condições econômicas, as crianças negras vão piores. Ou seja, eles conseguiram mostrar de uma maneira cabal o racismo da sociedade brasileira. A intolerância precisa ser combatida. Ela é, além de ser um problema da intolerância, ser um problema ético, ela também é um problema cognitivo. Ela impede as pessoas de terem acesso ao que há de mais interessante na formação humana. Então, a universidade ela precisa ser o espaço da educação para a diversidade. Eu sou a primeira pessoa da família a entrar numa faculdade pública. E pra gente foi algo muito grande, então todo mundo ficou muito feliz e tal. Aí quando eu vi que eu demorava 3 horas e meia pra chegar na faculdade, 3 horas e meia pra ir, 3 horas e meia pra voltar, foi muito difícil. E a gente tava tentando se organizar e tal pra conseguir vencer isso, porque queira ou não, o trajeto é um grande empecilho pra muitas pessoas pra fazer faculdade e tal. E foi muito difícil, acho que as primeiras 3 semanas foi assim. Eu saía de 5 horas da manhã com a minha mãe de casa e voltava, que minha mãe ainda trabalhava como empregada doméstica, a gente saía junto, e eu voltava 9 horas da noite, por conta do trajeto ser muito longo. Educação é matrícula, tudo bem, isso a gente até consegue, mas é também frequência. Tem criança que se matricula e não frequenta, mas não é só frequência, é frequência assistindo. Tem criança que vai à escola, fica lá, mas não assiste às aulas. Fica na baderna, como se diz, ou no recreio, ou fora, ou na rua até. Mas não basta assistir, é preciso permanecer até o fim do ensino médio. Você matricula, frequenta, assiste, mas não fica até o final. Não adianta. E tem mais é preciso aprender. Eu acho que os brasileiros estão começando a tomar ciência da importância da educação superior. Porque eu vejo muito aluno que fala assim, eu vou terminar o ensino médio, eu vou parar, eu não vou continuar não. Muitos nem concluem o ensino médio. Então acho que essa tomada de consciência, ela está acontecendo. Nós temos aí mais pessoas cursando, né, fazendo uma graduação, mas ainda é pouco, né? E a qualidade também nessa graduação, né? Quantas pessoas que concluem um curso e trabalham na área? Então acho que essa garra, essa busca, esse objetivo, esse foco na sua atuação profissional, na sua formação, é importante sim. E a instituição pode contribuir, mas depende também do querer da pessoa, do querer do aluno. Anualmente, o meu colégio ele dá uma bolsa para algum aluno do colégio fazer um summer em Harvard. Então, assim, ele tem um processo seletivo super rigoroso, porque tem um cara que o nome dele é Robert Wong. Ele é um chinês que ele é headhunter. A função dele é escolher pessoas, CEOs de empresas. Todo ano ele faz um processo seletivo. Você tem que preparar material, mandar várias cartas de recomendação, redações e ir lá na empresa desse cara fazer uma entrevista em inglês com ele. E foi engraçado porque eu tava no meu primeiro ano, não sabia inglês. O primeiro ano que eu tava estudando inglês, eram 9 pessoas na entrevista. 8 falando inglês e só um cara falando português. E esse cara era eu. E foi engraçado porque entender inglês eu conseguia entender mais ou menos, mas falar eu não falava inglês. Aí eu meti o louco. Falei, não, eu vou fazer em português. Posso fazer em português? Pode, você pode. E foi quando começou a minha batalha. Fiquei 1 ano estudando inglês pra voltar nessa entrevista de novo e fazer bonito.
E foi o que aconteceu. Isso foi no ano de 2012 que eu perdi essa bolsa, não consegui ganhar, e no 2013 eu tentei de novo. E foi uma história de superação. Quando tivemos a notícia que ele passou no processo seletivo de Harvard, a ficha demorou a cair. Algo assim inesperado, né? Até então ele não tinha viajado para fora de São Paulo, quanto mais para fora do país. Mas ficamos muito felizes, muito orgulhosos, porque era uma competição, se olharmos de quem está de fora até mesmo, é meio que injusta, assim, pelo fato do inglês, o tempo dele, né, de inglês que ele teve e tal. E nós não imaginávamos que ele iria conseguir, até imaginávamos que ele iria ficar em segundo, mas ele conseguir realmente foi algo assim, que foi maravilhoso. Tem 3 brechas que aumentam. A brecha do Brasil com o resto do mundo, a brecha da educação que a gente faz com a educação que é preciso, que cresce muito mais rápido. 30 anos atrás ninguém precisava falar inglês. Hoje é difícil ter um bom emprego sem falar inglês, só para dar um exemplo. E a brecha entre os pobres e os ricos. A educação dos pobres melhorou. 30 anos atrás nem ia à escola, 20%. Hoje quase todos estão matriculados. Mas a melhora é muito pequena quando a gente compara com a melhora das classes mais altas, em que a educação melhorou muito. Hoje é comum um adolescente brasileiro de classe média alta e ficar um intercâmbio, volta falando inglês. Isso não havia quando eu era jovem. Em compensação, as crianças pobres continuam sem aprender português direito. Nos Estados Unidos eu fiquei 2 meses. Foi um curso pequeno, assim, de intensivo de inglês que a gente teve lá, mas foi engraçado porque assim, o curso era de inglês, mas isso era só uma desculpa, porque o curso tinha um tema e a gente aprofundava em alguns temas bacanas. Então a gente aprofundava em economia, história. O tema do nosso curso era basicamente colonialismo. Então assim, foi super bacana ter esse debate com os europeus. As pessoas que você conhece em Harvard são totalmente diferenciadas, porque elas são os prodígios em cada país, em cada região que elas vêm. Então assim, foi uma experiência maravilhosa. E os professores também, teve palestra até sobre o Brasil. Teve uma palestra que o professor ficou praticamente meia hora falando só sobre o Brasil, metendo pau e tal. E foi engraçado porque você vê o contraste, né? A visão que eles têm lá de fora do Brasil. Porque eu fui com uma mentalidade muito engraçada para os Estados Unidos. Pensando que assim, eu seria literalmente o estereótipo que eles teriam do Brasil, por exemplo. Então eu tentei, de qualquer forma, ser a melhor pessoa possível. Nos anos 80, a universidade pública ela tinha um papel muito mais relevante do que tem hoje, por várias razões. E a universidade particular, tem que considerar isso, ela tinha uma função diferente do que tem hoje. A PUC era uma universidade que resistiu à ditadura militar. Muitas universidades que surgiram, elas não têm a função de formação humanística das pessoas que participam do seu processo de produção de conhecimento. Muitas dessas universidades, não são todas, lógico, mas muitas dessas universidades têm muito mais um foco no mercado, muito mais um foco em formar pessoas técnicas para a reprodução ampliada do capital do que propriamente pessoas por exercício crítico. Eu acho que o que o ensino superior pode gerar na vida de um jovem é um senso crítico, desenvolvimento do senso crítico. Porque as pessoas vivem o dia a dia, não planejam o futuro, não pensam no amanhã, estão preocupadas só com hoje, o aqui e agora. E quando você faz uma faculdade, uma boa faculdade, você desenvolve o senso crítico, então você passa a analisar os fatos dentro de um contexto maior. E não só ali, tendo só você como referência, não, você analisa a sociedade. Eu acho ótimo que os jovens ingressem no ensino superior, porque ele te dá infinitos repertórios. É lógico que pode ter jovens que há outros caminhos, não é o único caminho. Há milhões de outros caminhos. Há o ensino técnico, há um autodidatismo. Não acho que a gente também tem que dizer que só há um caminho possível. A vida é incrível, né? Ela te oferece centenas de caminhos. Você tem que ter força para conseguir equacionar isso, né? Voltar a estudar é uma batalha
árdua, né? Você está mais de 20 anos fora da escola. Voltar a estudar foi um pouco difícil, porque fazia 20 anos que eu estava fora da escola. E depois que o Abidã conseguiu a bolsa no colégio particular, nós tivemos uma visão diferente, né? De mundo, a respeito da educação. E você, de repente, você fala, eu vou voltar a estudar. E aí teve esse processo de começar a estudar primeiramente em casa, né? Relembrar algumas coisas, aprender outras. E prestei o Enem, consegui uma nota razoável, fui até a faculdade ali, consegui um desconto de 50%, isso já ajuda bastante, né? É 50% do caminho andado. E estamos aí na nossa batalha diária aí. Vimos novas oportunidades surgindo para ele, que essas oportunidades foram possíveis através da educação, né? Da educação de qualidade. E eu penso dessa maneira, por um tempo nós investimos nos nossos filhos. Deixamos de estudar para trabalhar, correr atrás, investimos neles. E nós vimos que, assim, nós ainda éramos novos e ainda era momento de correr atrás, ainda tínhamos tempo, né, de correr atrás do tempo que nós deixamos, ficou parado, vamos dizer assim. E a trajetória do Abidã nos fez renascer essa ideia de voltar a estudar. A inserção do indivíduo desde a escola, ela é constitutiva da pessoa. Então, o que é que isso significa? Significa que você não pode retirar desse indivíduo nunca mais as aprendizagens que ele teve na escola. Quando ele chega no ensino superior, isso acaba tendo uma dimensão bastante maior, bastante grande, porque ele acaba se aprimorando, focalizando a sua vida num determinado aspecto. Então, essa formação, ela não mexe só com o caráter, ela mexe com a identidade da pessoa completa. Eu tive um anjo na minha vida que foi uma professora de inglês, chamada Dalva Helena, o nome dela, porque ela que me falou da bolsa e me colocou para fazer a prova, porque até então eu não sabia nada. Eu lembro que foi na metade da 8ª série, foi quando o momento que eu parei de jogar bola e comecei a focar justamente nos estudos e tal, que ela chegou em mim e falou, Abidã, achei uma oportunidade de uma bolsa, você tem que ir lá fazer uma prova, você pode estudar numa escola particular. Que a universidade não vai dar o salto se a gente não der o salto na educação de base. Muitos universitários não acreditam nisso, até porque desprezam a educação de base. Eles pensam que já nasceram depois do vestibular. Não sei se sabiam disso. A maior parte dos alunos da universidade acha que nasceu depois do vestibular. Esquece o passado, esquece a professorinha. Não é por acaso que eu tenho aqui na minha parede a foto da minha primeira professora. Mas a maioria esquece isso. Como se Einstein não tivesse tido um professorzinho de aritmética e outro de alemão. Teve. O gênio dele só veio depois. E se ele não tivesse ficado um alemão analfabeto, eu não acredito que ele tivesse descoberto a teoria da relatividade, não. Eu acho que o governo tinha que apostar mais na formação do professor de ensino básico, dando não incentivos por mérito, que é o que ele está fazendo agora, né? A política educacional brasileira devia oferecer melhores salários, melhores condições de trabalho. Realmente a educação é transformadora. Que é possível, por exemplo, um moleque pobre que mora no Imbu entrar, por exemplo, numa USP. Eu entrei na PUC, era um menino pobre, negro da periferia de São Paulo, e saí de lá um homem negro, militante, com formação política. A PUC não me formou para o mercado especificamente, me formou para a vida. A educação foi transformadora na minha vida porque ela ampliou minha visão de mundo. Acho que a educação me disse o quanto eu posso ser grande, sabe? Basta eu querer e estudar muito. A educação é a chave do futuro, é a chave do progresso. A educação ela é uma ferramenta de transformação, mas não no seu todo, ela é parte dessa transformação. Se eu não acreditasse, eu não teria condições de exercer com ética e dignidade minha atividade profissional como professor. A educação ela é libertadora, né? Ela nos liberta
da ignorância, o fato de que nós passamos a conhecer algo que antes nós não conhecíamos. Descobrir um novo mundo, descobrir novas oportunidades, e isso você consegue através da educação. Eu tenho em mim muita vontade de ajudar as pessoas a trilhar caminhos assim parecidos com o meu, porque eu ainda acredito que a educação é a principal ferramenta que vai transformar a vida das pessoas.